Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro vídeo do tópico 10 de Computação para Engenharia. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília. Nesse tópico falaremos sobre manipulação de arquivos através dos programas na linguagem C++. Então, esse é o nosso roteiro para esse tópico. Começaremos falando sobre os conceitos mais básicos de arquivos, de sistemas de arquivos, como que funciona, algumas das suas características, como que se organiza as informações através de arquivos em um computador. E aí sim, depois partiremos para a prática em programação, aprendendo a ler e escrever, fazendo os programas lerem e escreverem em arquivos, e também aprendendo, através de alguns exemplos, em especial um exemplo final que vai manipular os parâmetros que podem ser passados, definidos e aí utilizados para passagem de argumentos para a função main. Em outras palavras, passagem de argumentos para a invocação do programa, a execução do programa como um todo. Bem, vamos começar nesse primeiro vídeo dando essa visão geral do conceito de arquivos e como que os computadores atuais, já há um bom tempo, já utilizam esse mecanismo de organização da informação não volátil. Bem, até agora o que a gente fez nesse curso é trabalhar os nossos programas que executam instruções na CPU, Então o programa ele pode ser visto como uma sequência de operações lógico-aritméticas executadas aqui pela CPU, cuja entrada de dados é feita por enquanto pelo usuário desse programa via teclado e cuja saída de dados que o programa produz é encaminhada ao usuário via terminal, via prompt de comando. Então a gente tem uma interface de entrada e uma interface de saída. Só isso que nós trabalhamos até o momento. A ideia, claro, nesse tópico em especial é aumentar nosso leque de opções de entrada e de saída de informação. Então, a gente quer ler agora informações a partir de arquivos e gravar informações produzidas pelos nossos programas também nos arquivos. Isso tem uma série de benefícios. Alguns estão listados aí, por exemplo, eu não vou precisar justamente depender só de dados informados pelo usuário no teclado, em toda execução. Imaginem um programa em que você vai manipular, a gente tem usado muito esse exemplo, a planilha de notas de estudantes. Uma coisa é você trabalhar digitando no teclado a nota de 3 estudantes, 4 estudantes. Mas no mundo real, na prática, em que um sistema escolar aí gerencia turmas de 50 alunos, 100 alunos em um curso, em uma disciplina, e cada aluno tem 4, 5 provas, avaliações e tudo mais. Você vai ter 500, 600, milhares de registros de informações para se digitar pelo teclado. Começa a ficar uma coisa totalmente inviável ser feita manualmente. Então, por isso que os programas precisam ler informações a partir de arquivos contendo esses dados para daí processá-los. Outro benefício importante é esse segundo aqui, que até o momento nossos programas escrevem os resultados, esses resultados são exibidos ali durante a sua execução via terminal, via prompt de comando, mas assim que o programa se encerra, aquela informação se perdeu. Ela foi exibida ali durante a existência da execução do programa e depois você perde aquele registro de informação. Ao armazenar os resultados num arquivo, a gente está trabalhando com o nível de memória secundária dos computadores. Em outras palavras, armazenamento de informação no disco rígido, ou hoje em dia nas unidades de estado sólido.
E esse tipo de informação, de memória, a memória secundária, ela é não volátil. Ela não perde o seu estado quando você desliga a energia, quando você desliga o computador. O que permite justamente o terceiro ponto aqui, que é recuperar essas informações já processadas. A gente pode desenvolver programas, aplicações que façam determinado processamento, por exemplo, ainda no contexto aí desse software acadêmico, ele vai lá e processa as notas dos estudantes, registra isso num arquivo de resultado parcial e eventualmente depois recarrega esse arquivo de processamento parcial para, né, numa segunda execução do programa, dar continuidade ao processamento e por aí vai. Bem, quais são, né, as características de se trabalhar, de usar arquivos? Por aqui que, né, quando a gente usa um arquivo, o que a gente pode levar em consideração que teremos, digamos assim, de benefícios, de propriedades? Bem, um primeiro ponto é a capacidade de armazenamento de informação. A gente, na execução do nosso programa, quando cria variáveis de forma através de variáveis locais ou usando o mecanismo de alocação dinâmica de memória, claro, a gente pode alocar espaços para armazenar dados durante a execução do programa, mas eventualmente isso está limitado à memória física disponível, à memória primária do computador, na memória RAM. E muitas vezes a gente vai precisar processar mais do que o tamanho da memória RAM. Hoje em dia, esse contexto aí do mundo moderno com Big Data e as ciências de dados, é muito comum você ter que trabalhar aplicativos de celular, aplicações em servidores, vai trabalhar com volumes massivos de dados, da ordem de gigabytes até terabytes de dados. Tudo isso, claro, não necessariamente precisa ser carregado simultaneamente na memória RAM, mas você produzir ou consultar, ainda que em pedaços, em partes, esse tipo de informação, ela tem que estar localizada em algum ponto em algum lugar do computador e é através do sistema de arquivos que isso é possível de se fazer. A persistência dos dados a gente já falou, né, no slide anterior. Outra característica interessante é que o acesso pode ser não sequencial aos seus dados. O que é essa ideia de um acesso não sequencial? É que você pode ter justamente uma quantidade muito grande de dados, de registros, e que você consegue acessar através de algum mecanismo de índice o registro em particular dentro do seu sistema de arquivos ou, né, num sistema de arquivos mais especializado, num sistema gerenciador de banco de dados, um servidor de banco de dados. Por exemplo, imagine que você tem justamente no seu software escolar ali, você tem o cadastro de todos os alunos daquele colégio, daquela escola, que são um colégio bem grande, que imagine tem 1000 alunos cadastrados, cada um desses alunos tem o histórico de todas as suas notas em todas as disciplinas escolares ao longo de vários anos. Você tem isso tudo armazenado na forma de registros, tabelas, linhas dentro de tabelas em um servidor de banco de dados da escola e o aplicativo trabalha consultando e escrevendo em cima desse servidor de banco de dados. Se você deseja, por exemplo, consultar um aluno de determinado número de matrícula dentro da escola, não vai ser necessário o seu programa primeiro ir ao registro da matrícula do aluno 1, para depois ir à matrícula do aluno 2, aluno 3 e assim por diante, para daí alcançar, por exemplo, o aluno de matrícula número 923. É possível, né, há mecanismos de acesso direto à linha na tabela em que armazena a informação do aluno 923. Isso é o que a gente chama de acesso aleatório à informação, acesso aleatório aos seus dados. Caso isso não fosse verdade, claro, você teria justamente que começar de
registro a registro, do primeiro e indo para o segundo, depois consultando o terceiro, e por aí vai até chegar no seu indicado. Não é o caso, os sistemas de arquivos permitem esse acesso não sequencial, esse acesso aleatório, que é bem mais eficiente para você trabalhar dentro das suas aplicações. Outra propriedade importantíssima é essa, que o acesso pode ser concorrente, ou seja, mais de um programa pode acessar aquele arquivo ao mesmo tempo. Um programa pode estar consultando um determinado arquivo somente para fins de leitura, enquanto outro programa pode estar fazendo alguma operação de escrita, ou você pode ter múltiplos programas consultando todos o mesmo arquivo somente para leitura. Ou seja, um arquivo permite o compartilhamento da informação entre múltiplos programas desenvolvidos dentro daquele computador. Outra coisa importante sobre arquivos é que eles são identificados por um nome. Então, o sistema de arquivos define os arquivos como essas unidades de informação e cada uma dessas unidades de informação, digamos assim, essas gavetas do seu disco rígido tem que ter um nome para identificá-las. E, opcionalmente, eles podem ter o que a gente chama de extensão, que é aquela informaçãozinha que vem, né, depois do nome separado por um ponto. Essa extensão, ela tem o papel de indicar, ser um indicativo do tipo de conteúdo que aquele arquivo guarda. Aqui a gente tem alguns exemplos, vocês certamente já tiveram contato com vários outros tipos de arquivos aí, no uso diário aí de computadores, de PCs. E nós temos desde os arquivos texto simples, aqueles escritos num bloco de notas, num editor de texto sem formatação nenhuma, como os arquivos em código C++, arquivo texto também, mas só que escrito da linguagem C++, como os arquivos .cpp, os arquivos PDF para manipulação de documentos, muito populares, arquivos de páginas na web, né, que usam a linguagem de hipertexto, HTML, e os arquivos executáveis, em especial o arquivo executável no Windows, que termina com extensão .exe, e o arquivo executável dos sistemas baseados em Unix, que são Linux, por exemplo, Mac, que não tem extensão. Esse asterisco aqui, na verdade, é só para indicar que não tem extensão nenhuma. Então, o programa executável nesses sistemas operacionais não precisa ter nenhuma indicação de extensão. Aliás, os sistemas baseados em Unix, como o Linux e o Mac, eles têm justamente um mecanismo de controle de extensão totalmente frouxo, digamos assim, ou não é um mecanismo de controle rígido. Ele não faz a princípio associações fortes da extensão do arquivo com o tipo de programa que pode abrir e manipular aquele arquivo. Já o Windows tem um mecanismo mais amarrado, mais forte de vinculação sempre de uma extensão do arquivo com o programa existente instalado no sistema operacional que vai ter a capacidade de abrir e manipular aquele arquivo. Bem, apesar dessa variedade de tipos de arquivos e extensões vistos no slide anterior, do ponto de vista de programação, de desenvolvimento de software, só há dois tipos de arquivos que a gente tem que tratar e lidar de forma diferente. O primeiro cenário são dos arquivos texto. O arquivo texto é aquele arquivo que guarda texto sem formatação. Um arquivo que você escreve no bloco de notas, no famoso Notepad do Windows, ou você escreve no editor de texto do Linux, respectivo editor de texto do Linux, ou arquivos de código-fonte, por exemplo, arquivos na linguagem C++, arquivo Java, arquivo C, Python, páginas em linguagem HTML, por aí vai. Simplesmente arquivos que armazenam caracteres sem formatação, usando um sistema de codificação, por exemplo, a tabela ASCII ou o sistema Unicode, por aí vai. Se você não tem
um arquivo texto, se não estamos manipulando um arquivo texto, por exclusão, o arquivo é binário. Ou seja, um arquivo binário simplesmente é todo o resto, analogia que tem, né, na matemática com um sistema ser linear e não linear. Se, né, se você descreve uma função como linear, maravilha, e qualquer outra coisa que não possa carregar a propriedade de linearidade se encaixa no mundo não linear. Aqui é a mesma ideia. Então, arquivos binários são daí qualquer outro tipo de arquivo que não seja uma sequência de que não seja representado, não seja, né, não possa ser interpretado como uma sequência de caracteres em algum formato de codificação, como a tabela ASCII ou a tabela, o sistema Unicode. Então, se você não encaixa o seu tipo arquivo dentro dessa definição de arquivo texto, portanto, ele é um arquivo binário, ou seja, é uma sequência de bits que está sujeita à convenção do programa que o gerou e que aí não necessariamente vai ser legível. E aí entram nesses exemplos todos os demais arquivos, por exemplo, .zip. O arquivo .zip é um arquivo que está guardando e escrevendo uma sequência de bits lá dentro, cuja forma de leitura e escrita dessa sequência de bits é específica do padrão de compactação zip. Então, só um programa que compacta e lê arquivos .zip entende aquela regra de escrita e leitura daquele tipo de arquivo. Documentos em PDF é a mesma coisa, é uma sequência de bits escritos dentro do arquivo que obedece a um padrão para representação de documentos específico, definido no caso pela Adobe, a empresa que criou o padrão PDF, e que os programas, os editores que trabalham só com esse padrão conseguem compreender. Documentos do Word também seguem que é um texto com formatação, com figuras, com imagens, também seguem um padrão específico definido pela Microsoft e que só programas compatíveis com esse padrão, que implementam esse padrão, conseguem compreender. Bem, outro ponto importante, diretório, conceito de diretório. O sistema de arquivos, ele poderia, digamos assim, simplesmente ser um grande, né, espaço para você jogar lá dentro todos os seus arquivos de uma só vez, mas ele, além disso, implementa um mecanismo de organização hierárquica desses arquivos através justamente do conceito de diretório, ou também muitas vezes chamado, dependendo do sistema operacional, de pasta. As pastas do seu sistema de arquivos Windows, por exemplo. Bem, e essa organização em diretório, ela é múltipla, então posso ter, né, pastas dentro de pastas ou diretórios dentro de diretórios. Isso forma uma hierarquia, como vocês estão vendo nesse exemplo do slide. Você tem o diretório raiz, que no Windows, por exemplo, comumente é o C2 pontos, no Linux é a barra, vou pôr aqui, né, no Linux e no Mac também, o diretório raiz é a barra, e você daí tem do diretório raiz você pode construir justamente subdiretórios, digamos assim, que vão conter outros subdiretórios junto também com arquivos. Por exemplo, eu posso ter aqui o subdiretório USR1 com um arquivo, o SR2 tem uma outra pasta que por sua vez daí tem um arquivo e por aí vai. A ideia é justamente organizar a bagunça, deixar o calhamaço de dados e informações que você tem com uma organização lógica e funcional. Bem, e aí como é que a gente acessa o arquivo dentro desse sistema hierárquico? A gente tem daí que especificar e trabalhar com o caminho desse arquivo no sistema, seja de forma absoluta ou de forma relativa.
Se eu estou trabalhando com o caminho absoluto, eu tenho que fazer a descrição do nome do arquivo desde a raiz até o nome dele. Então, por exemplo, aqui eu quero acessar o arquivo arc.txt, mas ele está dentro do sistema de arquivos nessa localização específica, parte do C2 pontos, a raiz, pasta users, pasta usr1 e aí sim arc.txt. Outra forma de implementar o acesso a um arquivo é você trabalhar com o caminho relativo, em que você só descreve o nome do arquivo e o programa que está trabalhando ali com aquele caminho assume implicitamente que o diretório corrente, ou seja, o diretório em que aquele programa está sendo executado naquele momento, é o caminho em que se localiza, é a pasta, é o diretório em que se localiza também esse arquivo que está sendo referenciado dentro do código. Então, você pode trabalhar dessas duas formas, mas, claro, tem que ter total consciência da distinção dessas duas formas de trabalho. Por exemplo, quando a gente desenvolve o nosso código dentro da nossa máquina e trabalha com referências a arquivos em caminho absoluto, a gente tem que ter em mente que depois, por exemplo, se vai desenvolver esse código para ser distribuído, para ser instalado, para o programa ser instalado e executado em outras máquinas, esse caminho absoluto pode ser furada, pode ser inválido, porque a pessoa vai instalar aquele programa numa pasta diferente, aquele arquivo vai ter uma localização distinta naquela outra máquina e por aí vai. Então, muitas vezes é considerado o caminho relativo, o uso de caminhos relativos nas referências aos arquivos justamente para isso, para se ter uma modularidade, digamos assim, das referências a arquivos com base com base no sistema operacional e na máquina que está sendo momentaneamente executado o programa. Além de nome, claro, os arquivos nos sistemas operacionais atuais, eles carregam vários outros atributos. Os SOs, eles mantêm várias outras informações, muitas vezes a gente chama também de metadados aí sobre o arquivo. Como, por exemplo, quem é o dono daquele arquivo. Os sistemas operacionais são sistemas multiusuários, ou seja, eles permitem que múltiplas pessoas, múltiplos agentes criem contas de usuário dentro do computador e tenham áreas separadas para armazenamento das suas informações, instalação de programas e tudo mais. E aí, por conta disso, tem uma série de controles de acesso para um usuário não bisbilhotar, não acessar informação ou alterar informação do outro. E por isso é necessário, por exemplo, ter o registro de quem é o dono daquele arquivo, assim como, claro, as permissões. Possivelmente você pode ser dono de um arquivo, mas permitir o acesso a outros usuários do computador e por aí vai. Além disso, informações como a data de criação, data de alteração e data de acesso do arquivo, ter um histórico de alterações e atualizações do arquivo é muito fundamental também para fins de controle daquele arquivo, para fins de backup, por exemplo, e para outros tipos de processamento. Muito bem, isso é o que eu gostaria de passar para vocês nesse primeiro vídeo, uma breve introdução dos conceitos de arquivos e fechamos ele por aqui e daí no próximo vídeo vamos entrar de fato no desenvolvimento de código de programas para que leiam e escrevam em arquivos dentro do sistema operacional. É isso aí, até o próximo vídeo.